compartilhar um testemunho com a que a minha irmã, que mora lá em São Paulo, estava falando, conversando esses tempos atrás que ela veio aqui em casa, e eu lembrei desse testemunho. Ela tem uma filha, né, ela tem 3 filhos, né, 2 meninos e uma menina. E e desde que a menina dela ficou, assim, grandinha, a cunhada dela, que era irmã do meu cunhado, prometeu para minha sobrinha que ia levar ela em Portugal. "Olha, eu vou levar você a conhecer Portugal quando você fizer 15 anos, vai ser o seu presente de 15 anos". Então a menina cresceu estudando tudo sobre Portugal, então ela sabia os pontos turísticos que tem lá, eh, e ela passou a sonhar aquela viagem, né, ela passou a viver aquela viagem dentro dela, assim, com tanta expectativa, e ela escrevia os pontos turísticos que ela queria conhecer, os lugares, e como ia ser, e aquela tia sempre alimentando aquele sonho. "Isso filha, vai marcando, vai vendo tudo que você quer fazer lá, como que vai ser, nós vamos ficar um tempo lá, e vai ser seu presente de 15 anos", e aquela tia foi sempre prometendo. Quando a minha sobrinha fez 15 anos, acabou. A a tia não tocou mais no assunto, a tia não falou mais nada dessa viagem, e foi uma frustração muito grande para minha sobrinha. Minha sobrinha ficou muito frustrada, porque você imagina, né, desde criança, uma pessoa nutrindo aquele sonho dela, falando sobre aquela viagem, prometendo fundos e mundo, né, sobre aquela viagem para ela. E não cumpriu, né, ela cada vez que minha sobrinha tentava falar com ela, ela mudava de assunto e falava que ia ser mais para frente, e foi até que a tia ficou doente, de cama, e também acabou não aí que não cumpriu mesmo com a promessa. E isso era um negócio que doía muito na minha sobrinha. Minha sobrinha era frustrada por conta disso, né, dela ter alimentado essa viagem, e a tia não cumpriu. E ela ficou muito triste, mas era a viagem do sonho dela. Aí minha sobrinha estudava, né, até que ela entrou para fazer, estágio. Estágio não, ela entrou para trabalhar numa faculdade, na administração de uma faculdade lá em São Paulo. E quando ela entrou lá, ela tinha que fazer um curso preparatório para ser melhor, porque é uma faculdade que fala, né, de várias línguas, que fala. É uma faculdade top lá, nessas faculdades rico. E lá dentro, irmãs, eles falaram que teve um sorteio, né? Lá tinha sortear uns funcionários de lá que tinham que ir fazer uma viagem para o exterior, ficar um mês no exterior para conhecer a cultura de outro país, fazer tipo um intercâmbio, conhecer a história daquele outro país, mas não falaram que país que era. E a minha sobrinha tinha acabado de entrar lá, fazia pouco tempo que ela tinha entrado, então minha sobrinha nem imaginou que ela ia, participar desse sorteio. E, e aí fizeram um sorteio e sortearam o nome dela para essa viagem. Minha sobrinha ficou muito surpresa, porque ela nem sabia que ela estava participando do sorteio, porque ela era nova funcionária lá, que tinha funcionários de anos que estavam lá e aguardava essa viagem assim, nossa, que ia ter esse sorteio, e elas queriam muito ser sorteadas, e eles sortearam e falaram que, na verdade, eles deram um jeito nesse sorteio para minha sobrinha ser escolhida, porque minha sobrinha era o perfil de ir viajar para aquele país, né? Então, chamaram ela para conversar com ela, e eles falaram exatamente o país que era o país caminha em Portugal, onde havia um sonho dentro da minha sobrinha. Ninguém sabia desse sonho. Ninguém sabia dos projetos da minha sobrinha dentro daquela faculdade. Aquilo era algo que ela nem tocava mais no assunto, porque era algo que frustrava muito ela, era um sonho frustrado na vida dela. Mas aquela faculdade bancou toda a viagem da minha sobrinha. Ela ficou um mês lá. Ela fez todo o roteiro que ela já tinha criado na mente dela. Ela apresentou o roteiro lá ali para a faculdade. Olha, eu já tenho um roteiro desde criança.
os pontos, porque ela estudava já aquele país, né? Ela já acompanhava toda a história daquele país. E eles amaram o roteiro dela. E foi exatamente isso que nós queremos, alguém que venha com essas informações. Então, ela tinha que fazer um documentário. Ela foi para lá, ela tinha que escrever tudo, tirar foto, documentar todos os lugares, os pontos turísticos. E ela já sabia exatamente cada ponto, cada lugar que ela ia conhecer, e que eram os pontos históricos daquele país, daquele lugar. Mas ela ficou em hotel de luxo. Ela comeu toda a comida típica dele, tudo que era tipo de comida típica lá daquele país. E foi muito mais do que a tia tinha prometido, né? A tia tinha prometido de levar, viajar, talvez fosse uma semana, o máximo para ficar lá. Ela ficou um mês. Ela ficou um mês hospedada nos melhores hotéis, ficou tudo por conta da faculdade, ela não precisou pagar nada, com guia turístico. Então, assim, irmãs, aquele sonho que na mente da minha sobrinha, né, tinha sido frustrado e ela não ia ter condição nunca de fazer aquela viagem, né, daquele jeito que que a tia tinha prometido, né? Então era algo assim que fugia muito das condições dela, mas para Deus não. Irmãs, Deus conhece nossos sonhos. Deus conhece os nossos sonhos. Então assim, sonhe, irmã, sonhe, idealize na sua mente, prepare a sua alma para viver aquilo que você está sonhando, aquilo que você está idealizando, porque quem vai fazer, quem vai botar ele em prática, executar ele vai ser o Senhor, né? Vai ser do jeito dele. E ele realiza sonho, ele conhece os desejos do nosso coração, ele conhece, mãe, ele é dono do ouro e dono da prata, ele providenciou aquele trabalho para minha sobrinha, aquela faculdade que tinha aquela condição de bancar ela lá no mês. E como ela já tinha, irmãs, tudo projetado na mente dela, ela só colocou ali para a faculdade e era exatamente o que a faculdade precisava, uma pessoa que vivesse tudo aquilo. Então, Deus realizou o sonho dela, né? Então, eu estou contando isso, irmãs, para aumentar a tua fé, minha amada. Você que tem um sonho no seu coração, e você que não sonha mais, talvez você nem sonha mais, talvez você não projeta mais nada na sua mente, porque você fala assim, não vou ter condição mesmo de fazer, para que que eu vou sonhar de ir, de viajar? Para que que eu vou sonhar de ter uma casa? Para que que eu vou sonhar de ter um marido? Para que que eu vou sonhar de um dia viver um milagre, de viver uma coisa? Porque está tão longe das minhas condições, está longe da sua condição, mas para Deus nada é impossível, irmãs. Nada é impossível. E você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Você serve um Deus que reina no céu e na terra. E ele é um Deus que ama realizar sonho. Ele ama realizar sonho, né? A Bíblia é tão clara, né, em dizer que Deus, ele se importa conosco, né? E, e ele vai realizar, mas então sonhe, projete, crie na sua mente, já vai sonhando, vai idealizando, vai vendo como que vai ser. A minha sobrinha ela já sabia tudo exatamente o que ela queria daquela viagem, quais os pontos que ela queria conhecer daquele lugar. E Deus preparou muito mais para ela. Ela foi de graça, irmãs, com tudo. Avião de primeira classe. Irmãs, Deus preparou assim o melhor para ela. Sabe o que é de melhor? O top? Foi o melhor. Minha sobrinha foi, ficou um mês lá, amparada, com tudo pago, no melhor, sabe? Deus honrou ela, Deus honrou. Então, eu que estou contando esse testemunho para te incentivar a sonhar, para te incentivar a fazer projetos e não desistir deles, irmãs, não desista, porque a gente faz, né, os planos e quem executa é o Senhor. E o Senhor, ele executa da melhor forma, do melhor jeito. Ele sempre surpreende. Amém? Deus abençoe, amadas, em nome de Jesus.